Olá, eu sou o professor Megaron e na aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Mas antes, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Vamos para a vinheta? Bom, quando a gente vai começar a entender a porcentagem, é importante começar a entender o 100%. Então, o que é 100%? 100% é sempre o total, certo? Você sempre vai encaixar o 100% como o total de qualquer coisa, depende da sua referência, do que você está falando. Então, um exemplo, eu vou usar essa caneta. 100% dessa caneta, ela completa. A partir do momento que eu tiro a tampa dela, ela já não está mais 100%, ela está 80%. Aí eu considero que a tampinha correspondia a 20%. Eu posso também usar, veja que interessante, eu posso usar a carga da minha caneta como 100%. Então, se eu encher a minha carga hoje, eu estou com 100% de carga. Vou dar a aula, tudo, no final do dia, ela caiu para metade, ou seja, 50%. A porcentagem, o 100%, ele sempre vai ser referente ao que você tomar como base, certo? Então, 100% é sempre o total de qualquer coisa que você quiser tomar como referência. Primeiro eu vou explicar para vocês como calcular os 10%. Por que 10%? Primeiro, porque ele é o mais fácil de se calcular. E segundo, porque com 10% eu consigo chegar em outras porcentagens, às vezes mais complicadas e mais chatas. Então, como que eu vou fazer o cálculo de 10%? Separei alguns modelos aqui, começando por ordem de dificuldade, uns mais fáceis para a gente treinar, e depois a gente vai para os mais difíceis. 10% de 70. Olha o que eu vou fazer aqui, tenta entender o processo. 10% de 70 é 7. Pensa, o que eu fiz com o 70 para ele virar 7? Se você pensou que eu andei uma casa com a vírgula, você está certo. O 70, ele tem a casa da vírgula depois do zero. Então, o que eu fiz com essa vírgula? Eu peguei e andei uma casa para frente. Ele virou, olha lá, 7. Na verdade, você encontrar 10% de qualquer coisa é você sempre puxar uma casa da vírgula para frente. Vamos pegar aqui outro exemplo bem simples. 10% de 83. A minha vírgula está aqui atrás do 3, eu ando uma casa para frente. Então, 10% de 83 é 8,3. Vou tirar daqui só para não causar dúvida. Tudo bem? 10% de 202. Identifica a vírgula. Quando não aparecer vírgula, quer dizer que ela está aqui no final. 10% é só você andar uma casa com a vírgula para frente. 10% de 202 é 20,2. Viu como é fácil? Sempre assim, gente. 10% é um cálculo que você consegue fazer de cabeça, certo? Então, no dia a dia, não só consegue, como precisa, muitas vezes. Você está numa loja, você vai comprar um guarda-roupa. E aí a atendente fala, não, você pagando à vista, você tem 10% de desconto. Esse cálculo precisa ser um cálculo rápido, para você já pensar, peraí, vale a pena ou não vale? 10%? Quanto vai ser 10%? Então vamos lá. Se eu tenho um guarda-roupa de R$3.000, ela vai me dar 10%? Vou pegar aqui no cantinho, só para você visualizar. Meu guarda-roupa custa R$3.000, 10%, ando uma casa com a vírgula para frente. Ou seja, o meu desconto vai ser de R$300. Não, caramba, se eu vou ter um desconto de R$300 comprando à vista, para mim vale a pena. Aí, dependendo, claro, você vai analisar a sua realidade, a sua situação. Poxa, mas se eu parcelar em 12 vezes, a parcela vai sair mais barato, não vou querer pagar à vista, não. Para mim vale mais a pena pagar parcelado. Aí, claro, vai ser uma outra análise que você vai fazer dentro da sua realidade. Mas o cálculo da porcentagem dos 10% tem que ser um cálculo rápido. Vamos terminar aqui que eu vou voltar nesse exemplo, tá? 10% de 17,7. Ando uma casa com a vírgula, 1,77. Viu como é fácil? Nesse caso, o que vai acontecer? 10% de 8,5. O que acontece nesse caso? Eu vou fazer a vírgula andar para frente, normal, então fica 8, 5 e a vírgula vem para cá.
Só que isso ali pode acontecer? Não. A vírgula nunca pode ficar solta desse jeito. Para segurar a vírgula, o que eu faço? Eu acrescento zero na frente. Então esse exemplo eu deixei justamente para a gente entender que a vírgula, quando for para frente e não tiver nenhum número, a gente completa com zero, não tem problema. E olha que legal também, não sei se vocês repararam, de todos os exemplos, esse aqui eu não escrevi D. Eu substituí D por um ponto. O que significa esse ponto? Esse ponto significa multiplicação, tá bom? Na matemática, quando a gente fala de porcentagem, 10% de 83 equivale a 10% vezes 83. É a mesma coisa. Aqui, 10% de 8,5 é a mesma coisa que 10% vezes 8,5. Entenderam? É a mesma coisa, só um está escrito e o outro está com o símbolo da multiplicação. Continuando, 10% de 0,9. Professor, mas aqui a vírgula estava atrás do 8 e foi para frente do 8. Completei com 0. E nesse caso aqui está um 0 já. Como que eu faço? Vamos pensar. 0,09. Eu ando a minha vírgula de novo para frente. Então ela está aqui, ela vem, vai andar para cá. Olha lá. Só que, novamente, eu não posso deixar a minha vírgula voando, solta. O que eu faço para segurar essa vírgula? Ponho 0 na frente. Certo? Esse daqui agora vai ser um pouquinho diferente. Olha que legal, hein? Eu peço 10% de 15%. Como que eu faço esse cálculo? Mesma ideia. Aonde está a vírgula desse 15? A vírgula do 15 está aqui no final. Mantenha o mesmo raciocínio. A vírgula do 15 está aqui no final. Sabendo que a vírgula está aqui, a gente vai dar uma casa para frente. Então, 10% vai ser 1,5%. Viu que legal? A vírgula veio para cá, virou 1,5%. Beleza? E nesse caso aqui, de novo, quando eu peço para vocês 10% de... Deixa eu colocar o pontinho que eu não coloquei. Olha aqui, ó. Pronto. Quando eu peço 10% de 20,2%, é a mesma ideia. 20, você vai pegar essa vírgula e dar uma casa para frente. 10% de 20,2% vai ser 2,02%. A regra se mantém. Não tem problema, você não precisa ficar desesperado. Apareceu uma porcentagem. O 10% ele é o mais fácil de se calcular por conta disso. E lembra que eu falei que eu ia voltar no exemplo do guarda-roupa de R$3.000? Eu falei para vocês que é primordial, importante você saber os 10%, porque a partir dele você consegue calcular outras porcentagens que são mais comuns no dia a dia. Por exemplo, 10, 20, 30%. Vamos tomar de novo o nosso guarda-roupa. Ele custa R$3.000. Só que nesse novo cenário, a vendedora fala que você não vai ganhar um desconto de 10%, e sim um desconto de 20%. Poxa, 20% eu não aprendi a fazer, eu só aprendi a fazer o de 10%. Mas se você sabe calcular 10%, você sabe calcular 20%, é só você dobrar. Então, 10% daqui, ó, anda uma casa com a vírgula, vai ser 300. 10%. Se eu quero então, se eu quero 20%, eu faço 300 vezes 2. Vou ter um desconto de R$600. Pegou a ideia? Prático assim. E aí posso quebrar mais ainda. Aqui eu peguei os 20%, não é isso? Mas e se a vendedora falasse para mim que ela ia me dar um desconto de 25%? 25% eu também não aprendi, eu só aprendi 10%. Mas espera aí, 25% não é 10% mais 10% mais 5%? Vamos pensar. 10% eu aprendi a calcular aqui, é só andar uma casa com a vírgula. Então 10% é 300. 10% eu aprendi a calcular, uma casa com a vírgula, também 300. E os 5%? Espera aí, se 10% é 300, 5% vai ser quanto? A metade, 150. Viu como é fácil? Então eu tenho 300, 600, R$750 de desconto. Como eu falei, de longe a porcentagem, os 10% é o mais importante, porque
ele consegue quebrar em outras porcentagens menores e facilitar nosso cálculo no dia a dia. Principalmente em 5, 20, né, os valores mais inteiros e múltiplos de 5. 25, 35, 45, fica mais fácil. Ok? Bom, agora vamos aprender a calcular na raça. E quando o valor não for bonitinho assim, né? 10, 20, 15, quando for assim quebrado, 13% de 850. Tem outra dica para vocês. De cabeça, você vai tentar fazer a decomposição dessa porcentagem. Então, eu tenho aqui, ó, 10% mais 1%, mais 1%, mais 1%. Pode parecer um pouco trabalhoso, mas com a prática você vai entender que acaba sendo bem mais fácil. 10% a gente acabou de aprender. Se aqui eu tenho 850, os 10% vão ser, ando uma casa com a vírgula, ó, R$85. Sucesso! E o 1%? O 1% ele é muito parecido com os 10, só que ao invés de andar uma casa com a vírgula, você anda duas casas com a vírgula. Então, se a minha vírgula está aqui, eu vou andar duas casas. Uma, duas. Quanto ficou? 8,50. Olha lá. Certo? E aí eu falo para vocês, pode parecer assim, de primeira, um pouco complicado, mas é mais prático do que você tentar descobrir ou multiplicar, que é a outra opção que a gente tem, 13 vezes 850. Se você está na rua, pensa num desconto de uma loja, passa na frente de uma vitrine e aparece lá 13% de desconto. É mais trabalhoso você tentar fazer a conta 13 vezes 850, deixa eu arrumar aqui, 13 vezes 850, do que você pensar que 850, 1% vai ser 850. E olha que legal, agora vai ficar mais fácil. Ó. Vamos somar esses três caras aqui. Ó. 8 mais 8 mais 8, né? 8, 8, 16, mais 8, 24. Guarda na cabeça os 24. Aqui pensa em 50 centavos, tá bom? 50 centavos mais 50 centavos vai dar R$1. R$1 mais 50 centavos, R$1,50. Tinha dado 24, mais R$1,50, R$25,50. Somando os dois agora, quanto que eu tenho? 110,50 centavos. Deixa eu só colocar um cifrão aqui na frente. Beleza? Entenderam? Então a ideia é você sempre pensar assim, fracionar o número. Vai fracionar no 3, não pensa na fração do 3, pensa na fração do 1. Porque o 1 é fácil. E também, gente, aproveitando já o gancho, não foca se está com pressa ou você não tem tanta facilidade com matemática, não precisa focar no 50, certo? Porque os 50 centavos aqui, ele vai te dar um valor muito preciso. Se você quiser fazer uma conta bem rápida, você não precisa pensar no 8,50, pensa no 8. Ai, peraí, vai. Eu tenho 850, 13, 10 vai ser 85, 1% vai dar mais ou menos 8. Se errar aqui por causa de R$3, R$3,50, R$2, R$2,50, é uma diferença pouco. Então, para você ter um valor aproximado na cabeça, já está mais do que bom. Tudo bem? Trabalhar com esses 50 centavos aí, você pode descartar no cálculo mental, para ter uma aproximação. Quando você entra na loja, de fato precisa saber quanto vai ser pago ali, aí sim você vai lá e faz o cálculo certinho, beleza? Próximo aqui o exemplo, quanto é 60% de 5%? Esse caso é bem bacana, porque ele envolve porcentagem de porcentagem, mas a ideia é a mesma. A primeira coisa que você vai fazer é calcular quanto? 10%, foi o que eu falei, sempre foca no 10%. Só que 60 não é a mesma coisa que 10% vezes 6. Se eu calcular os 10% desse cara, depois eu só vou lá e multiplico por 6 e acabou. Vamos lá? Quanto que é 10% de 5%? Anda uma casa com a vírgula está aqui atrás, ó. Eu pego essa vírgula e ando para cá. Vírgula pode ficar voando? Não. Então vira 0,5%. Como eu quero 60%, eu tenho que multiplicar por 6. Beleza? 0,5 vezes 6 é a mesma coisa que metade de 6. 3%. Tá aí a resposta.
Quanto que é 60% de 5? Deixa eu só arrumar isso aqui, fica legal. 60% de 5%, 3%. Viu como é legal? E muita gente fica confuso quando vai fazer conta de porcentagem. A ideia é essa. Multiplica, mantém sempre o foco. Vejam que aqui eu usei 60%, né? Mas o foco é em quem? 10%. Foca no 10% que você não vai errar, tá bom? Vamos trabalhar o primeiro exercício de fato para a gente treinar agora dentro de um contexto. Maria ganha 20% a mais que Bernardo. Se Maria ganhar um aumento de 10%, quantos por cento ela ganhará a mais que Bernardo? Como a gente não sabe o salário nem de um nem de outro, a gente vai colocar como X sendo o salário. X igual ao salário. Ok? Então, vamos lá. Se a Maria ganha 20% a mais que Bernardo, eu vou tomar o salário de Bernardo como 100% de X. Esse é o valor fechado, o salário. Só que aí, em algum momento, deixa eu colocar aqui embaixo, peraí, para ficar bem fácil. Esse aqui é o Bernardo. Deixa assim. Em algum momento, ali na carreira dos dois, a Maria ganhou um aumento de 20%. Ó, Maria tem 100% mais 20% de X. Certo? Ou eu posso colocar direto também que Maria tem 120%. Só para a gente interpretar. 120%. Ok? Deixa eu arrumar essa parte aqui, ó. Ela tinha o salário igual ao Bernardo, 100x, e ganhou um aumento de 20%. Ok até aqui? Depois ele fala que ela vai ganhar um aumento de 10%. A gente acabou de fazer vários exemplos. Ó. Quanto que é 10% deste cara? Aumento de 10% vezes 10%. Certo? Sempre multiplicando, não vai somar. A gente calcula a porcentagem multiplicando. A vírgula do 120 está onde? Atrás do zero. Vou andar uma casa para frente, vai ficar 12%. Então, o salário dela já era de 120, mantém o salário que ela já tinha, mais um aumento de 12% em relação ao do Bernardo. Espera aí, 112 do salário. Qual foi o total do aumento, então, de Maria? 132% a mais que o do Bernardo. Certo? Não, perdão. O a mais não. Quanto ela ganha mais que o Bernardo agora? O Bernardo continuou com o mesmo salário de 100% e ela ganha 132%. Quanto que ela ganha a mais? Aí sim, arrumei a minha pergunta. Ela ganha 32% a mais. Viu que legal? E vou falar novamente. Viu que o foco aqui tem que ser nos 10%? Calcular porcentagem de porcentagem é a mesma coisa que calcular porcentagem de número inteiro. É só andar uma casa para frente da vírgula. Tá bom? Eu vou apagar a lousa, volto com mais exemplos para a gente treinar mais um pouco, ok? Continuando agora do exercício 2. Um produto está com desconto de 50%. Na compra de uma dúzia, você pagou R$ 48. Quanto custava o produto? Sem desconto, né? Então, esse valor aqui é o valor já com desconto de 50%, certo? Então, para eu saber o valor inteiro dele, eu vou pegar ele e vou dobrar. Por quê? Porque se 50% é a metade, eu vou dobrar para encontrar 100%. Então, eu faço aqui 48 vezes 2. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então, aqui eu sei que eu pagaria, sem desconto, R$ 96 por esses produtos. Ele pergunta quanto custava o produto, ou seja, individual, quanto custa cada um. Se foi uma dúzia comprada, eu tenho que pegar esse cara aqui, que é o valor cheio, e dividir por 12, certo? Dividindo por 12, eu vou encontrar o valor de cada item. 96 dividido por 12 vai dar 8. Ou seja, a alternativa C.
Cada produto custou R$8. Viu como é facinho? Tranquilo? Nesse caso aqui, nesse exercício, eu quis trabalhar a ideia de metade, né? Metade, 50% e dobro. Os 50% você não precisa utilizar tanto aquela ideia que eu acabei de falar com vocês dos 10%, porque não é muito viável. 50% é mais fácil dividir por 2, que é uma conta bem prática para a gente no dia a dia. Próximo exemplo, 3. Uma televisão custa R$512. Esse exercício está desatualizado, porque isso daqui nunca mais existiu, mas brincadeiras. Se o pagamento for feito à vista, este produto recebe um desconto de 17%. Sabendo que a compra foi feita à vista, quanto foi pago? Bom, nesse caso, é interessante a gente usar a ideia dos 10%. Vamos pensar primeiro aqui, ó, os 17%, eu posso quebrar ele em 10%, 5%, 1%, e 1%, certo? 10 mais 5, 15, mais 1, 16, mais 1, 17. Quebrei ele desse jeito aqui, agora a gente vai aos valores de fato. Ó, 10% eu já ensinei, você anda uma vírgula para frente. Então vai ficar 10%, 51,2, certo? Próximo valor, 5%. Se eu já encontrei os 10, é só eu dividir esse cara por 2. Então, 51,2 dividido por 2, eu vou ter quanto? Vamos pensar no 50. 50 dá 25, não é isso? 25 dá 50. E aqui eu tenho R$1,20. Quanto que é a metade de R$1,20? 60 centavos. Então, eu tenho R$25,60. Tudo bem? 25 mais 25 dá 50. E 60 centavos mais 60 centavos, R$1,20. Vou colocar o zerinho aqui só para facilitar a nossa vida em questão de dinheiro. E agora o 1%. Lembra que eu falei? Se 10% anda uma casa, o 1% anda duas casas. Então, eu vou ter R$5,12 mais R$5,12. Feito toda a nossa faturação, nossa quebra da porcentagem, agora é só a gente somar esses itens. Eu fiquei um pouquinho de espaço aqui, eu vou somar ele aqui em cima, tá bom? Mas aí eu jogo a resposta aqui embaixo. Eu tenho 51,20, 25,60, 5,12, 5,12. Vamos lá? Aqui, 2 dá 4. Já posso cancelar as duas últimas opções, tá vendo? Eu já sei que termina com 4. Aqui, ó, 6 mais 2, 8, 9, 10. Deixo 0, sobe 1. Já posso confirmar, então, que é A ou a B. 5, 5, 5, 15. E 1, 16, 17. Só com esse 7 eu já posso matar que a resposta é a letra A. Mas a gente termina a continha, 5 e 1, 6, 7 e 8. Ou seja, ele teve um desconto de 87,04. Até aqui tudo bem? Bom, a alternativa correta é a letra A. Vamos marcar a letra A certinho aqui, ó. Aqui, ó. Marca a letra A. No entanto, muito cuidado. A pergunta. Sabendo que a compra foi feita à vista, quanto foi pago? Ele não pergunta quanto foi o desconto. Ele colocou aquele 87 ali propositalmente para quê? Para você cair como um patinho. E, de fato, aí ó, apareceu os 87,04. Você pensou, caramba, já acertei, vou marcar. Mas não é essa a pergunta. Ele pergunta quanto foi pago. Se o preço da minha televisão era de 512, deixa eu colocar aqui, ó, 512, e eu tive um desconto de 87,04, agora eu tenho que abater o valor. Vamos lá? 4 para 10, 6. Abaixa 1 aqui. 10 tira 1, 9. 96. Já achei a minha resposta, mas a gente termina a conta para ter certeza. Ó. Abaixa 1, 8 aqui agora. E 12 tira 8, 4. Abaixa 1, 9. 11 tira 9, 2. Abaixa 1 aqui. 5 tira 1, 4. Abaixa a vírgula.
424,96. Vejam como esse exercício é interessante. Ele é fácil, porque a gente encontra aqui o 8704 logo de cara. Ele apresenta o 87,04 nas alternativas, mas atenção à pergunta. Ele não quer saber quanto foi de desconto. Ele quer saber quanto foi pago. Então, no finalzinho, você tem que fazer a continha de menos para saber quanto foi pago de fato. Beleza? Fechou isso? Vamos para a questão 4 agora, que diz o seguinte. De um total de 125 envelopes, 40% são brancos e os demais são amarelos. Parte foram utilizados, sendo 14% dos brancos inutilizados e X% dos amarelos. Do total, 8% foram inutilizados. O valor de X é... Vamos começar calculando aí, passo a passo, um pouquinho de cada vez. Ó. Primeira parte, eu vou calcular 40%, peraí. Aqui, ó. Vou calcular 40% de 125. Usa aquela ideia que eu já passei para vocês, quebra nos 10%. Então, o que é o 40%? 10% vezes 4, certo? 10% de 125, a vírgula está aqui, ó, não esquece, sempre no final. Vou andar uma casa para frente, 12,5 vezes 4. 4 vezes 12,5, soma comigo aqui, ó. 12,5 mais 12,5 vai dar 25. 25 mais 25, 50. Então, quer dizer que 40% de 125 são 50 envelopes. De um total de 125, 40% são brancos. Então, eu tenho 50 envelopes brancos. Já achei os brancos. Fechou? Descobrir os brancos, eu já posso também descobrir os amarelos por uma questão de subtração. Então, se são 125 ao todo e 50 branco, eu posso tirar aqui, ó, 5 tira 0, 5, 12 tira 5, 75. 75 amarelos. Fechou? Bom, já matei essa parte. Vamos para a segunda. Parte foram utilizados, sendo 14% dos brancos. Vamos descobrir quanto que é 14% dos brancos. Vou fazer aqui do lado, ó, aqui embaixo. 14% de 50, que é os envelopes brancos. Professor, mas 14 é muito quebrado. Vamos fazer daquele jeito que eu expliquei, ó. O 14 vai ser 10% mais 1%, mais 1%, 1% e 1%. Ok? 10% de 50. Quanto vai ser? Ando uma casa com a vírgula, 5. Certo? 1%, lembre que eu ando duas casas com a vírgula. Então, se a vírgula está aqui, ela vem para frente do 5. Ou seja, 50 centavos, né? Ou 0,5, melhor falando. Fica mais adequado ao exercício. Ah, mas pode existir meio envelope? Vamos terminar a conta para a gente concluir. Meio e meio dá 1 inteiro, meio e meio dá 1 inteiro. Então, eu tenho 5, 6, 7. 7 envelopes danificados. Inutilizados, que ele usa. Deixa eu colocar direitinho ali, peraí. Lembrando que esses são os amarelos, né? E ele fala que X% dos amarelos também foram utilizados. Só que esse X% eu não posso calcular ainda porque eu não sei. Então, segura essa daí. Outra informação que ele passa. Do total, 8% foram utilizados. Lembra quanto que era o total? O total era 125. Então, a gente vai calcular agora 8% de 125. Lembra que eu já expliquei. Mesmo sendo 8%, a gente calcula os 10 ou 1%, né? Eu vou calcular o 10 por quê? O 8 eu vou quebrar ele assim, ó, 5%,
mais 1, mais 1, mais 1. Por que eu preciso calcular os 10, né? Começar com os 10? Por causa do 5, vai me ajudar aqui. Eu tenho, então, 8%, 5% de 12,5, começa com os 10, 125. 12,5, tá aqui. Veja, eu tinha feito aqui, ó, 12,5. Se aqui eu tenho 10%, 5% vai ser a metade. Vou colocar aqui, ó, 6,25. Depois, 1% desse cara aqui anda 2 casas com a vírgula. Eu vou ter isso aqui muito próximo. Deixa eu colocar vermelhinho, fica mais bonitinho. 6,25, fica melhor. 1%, 1,25 mais 1,25 mais 1,25. De novo aquela ideia, será que vai ficar número quebrado? Pode ficar envelope com número quebrado? Vamos terminar a conta para ver. 25 mais 25 dá meio. 25 mais 25, meio de novo. Meio e meio, 1 inteiro. Certo? Guarda esse 1 aqui. 6, 7, 8, 9, 10 com aquele meio que a gente guardou. Ou seja, 8% desse cara são 10 envelopes inutilizados. Espera aí. Só que esses 10 inutilizados é o total, certo? Esses 10 inutilizados é o total de envelopes inutilizados. Se eu já sei que 3% eram brancos, quantos foram os inutilizados amarelos? 3 envelopes apenas. Aqui, ó. 3 envelopes, deixa eu colocar do lado aqui, ó. 3 envelopes inutilizados. 3 envelopes inutilizados. Deixa eu ver se dá para enxergar direitinho ali. 3 envelopes inutilizados. Beleza? Qual o valor de X? Se eu sei que eu tenho 3 envelopes inutilizados, eu vou calcular agora 3 em relação ao total. Coloco aqui, ó. 3 em relação ao total de amarelos, 75. Tanto o 3 quanto o 75, eles são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir por 3. Aqui vai ficar 1 sobre 25. Certo? 1 sobre 25 vai ser aproximadamente, ó, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de enxergar, 0,04 ou 4%. Então, o valor de X é 4% do valor total de envelopes utilizados da cor amarela. Beleza? Ficou um pouquinho espremido aqui, gente, mas dá para a gente acompanhar ainda, tá bom? Que é 1,25. Agora, continuando do exercício 5, vamos lá. De 2016 para 2017, o número de pessoas com o ensino superior completo aumentou de 20%, passando para 1.500, ou seja, 20% aumentou e com esse acréscimo virou 1.500. Sendo assim, o número de pessoas com ensino superior completo no ano de 2016 era... Eu tenho um valor aqui já com acréscimo de 20%. E eu quero saber quanto que era antes do acréscimo. Olha que legal isso daqui, hein? Esses 1.500 correspondem a quantos por cento? Se ele já está representado com o acréscimo de 20%, então ele representa 120%. Mas pode existir isso? Sim, porque olha o que eu vou colocar aqui embaixo. Quantas pessoas representam 100%? Certo? Estou fazendo uma comparação, uma conta inversa. Eu já sei quanto que é com o acréscimo, quero saber quanto que era o valor original. Multiplicando em cruz, né, que é o que a gente está acostumado a fazer, x vezes 120 vai ficar 120x. Eu vou colocar aqui do lado, tá? 120x. 1.500 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros. Então vai ficar 15, 0, 0, 0, 0. Esse 120 está multiplicando, passa do outro lado dividindo. X é igual a 15, os 4 zeros na sequência, dividido por 120. Cancela esse cara aqui já, de cara. Beleza?
E na divisão eu vou ter 1.250. Antes do acréscimo, em 2016, eu tinha um total de 1.250 pessoas cursando o ensino superior, ou que tenham o ensino superior completo. Fechou? Bom, eu vou apagar a lousa e aí eu volto com mais um exercício para a gente concluir, beleza? Continuando agora com o exercício 6 e último, eu já paguei 20% da minha dívida com o banco. Hoje vou pagar mais R$ 1.872, que corresponde a 30% do restante que ainda devo. O valor total da minha dívida era de... Vamos pensar então no começo do exercício que ele diz para a gente. Já paguei 20%. Esquece esses 20%, a gente vai trabalhar em cima do quê? Se eu já tenho 100% e já paguei 20%, ainda falta eu pagar 80%. Hoje vou pagar esse valor que corresponde a 30% do restante. Esse restante aqui, ó, nada mais é... Deixa eu pegar aqui minha caneta. Esse restante nada mais é do que os 80%. Então, 30% do restante eu vou escrever da seguinte forma. 30% de 80%. Assim eu vou saber quanto que esse cara corresponde do total, certo? Dos 100%. 30% de 80%. Vamos lá. Não faço... Lembre que eu já falei, não faço... Deixa eu botar minha caneta aqui. Não faço cálculo de 30. Sempre uso a base 10 para ficar mais fácil. 10% e depois multiplico por 3, certo? Se eu tenho 80%, pego a vírgula numa casa para frente, vou ter 8%. Achei os 8%, multiplico por 3, tenho um total de 3 vezes 8, 24. 24%. Esses 24 que eu encontrei, nada mais é do que esse valor que eu tenho aqui, ó. Então ficaria 24%, corresponde a R$ 1.872. Só que eu quero saber quanto que é esses 24%? Não, porque já foi dado pelo exercício. Eu quero saber quanto que é o valor que eu devia no começo. Eu quero saber quanto que é 100%. E aí vai ser o meu X. Grandezas diretamente proporcionais, multiplique em cruz. 24 vezes X, 24X. 100 vezes 1.872 é só eu acrescentar 2 zeros. Então, 1.872 acrescenta 2 zeros. Fechou? Aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 1.872,00 dividido por 24. X é igual, deixa eu ver aqui a colinha, 7.800. O valor inicial da minha dívida era de 7.800. Eu só esqueci de acrescentar aqui na frente o R cifrão e aqui também a gente acrescenta agora, ó, o R cifrão, porque quando se trata de dinheiro é interessante a gente colocar, beleza? Então, na aula de hoje a gente conclui com a ideia de sempre usar a base 10 para cálculo. Quando você tiver porcentagens quebradas, usa a base 1% e aí você vai chegando até o valor. No exercício anterior, que eu fiz agora aqui com vocês, eu esqueci de comentar, o exercício do Enem. E lembre-se, você pode até pensar assim, professor, mas quando eu for fazer essas cálculos no meu dia a dia, eu posso usar a calculadora. De fato, você pode. E até incentivo a usar, tá certo, né? A calculadora veio para facilitar a nossa vida, não para ser um problema. No entanto, nós temos vários tipos de avaliações que não nos permitem usar a calculadora. E vejam que mesmo sendo, aquele que eu acabei de fazer aqui, mesmo sendo um cálculo não muito fácil, com a ideia de 10% e 1%, ele se torna muito mais simples, ok? Agradeço a presença de todos, obrigado por assistir até o final da nossa aula. Peço para vocês se inscreverem, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho do canal e a plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Tchau, tchau, pessoal.